Bem-vindos ao quarto episódio do Maratonando a Vida e hoje é um dia muito especial. Nós vamos conversar e bater um papo sobre assuntos que eu amo, muito além da questão da maternidade, mas também a questão de saúde, que é algo que muda totalmente a vida de uma mulher, principalmente mãe. Então a gente vai conversar com uma nutricionista, com uma mãe, empresária, mulher que estava numa pegada totalmente diferente e conseguiu fazer uma transição de carreira já numa fase da vida que não é fácil, mas eu queria muito que vocês curtissem esse podcast de hoje. A gente vai falar de saúde, a gente vai falar de fé, de espiritualidade e, acima de tudo, de que a mulher consegue, vai dar certo. E eu queria muito que você, Paty, se apresentasse, desse boas-vindas. A gente está muito feliz de receber você aqui na minha casa hoje. Ai, obrigada, Rita, obrigada. É um prazer muito grande estar aqui. Fico muito feliz com a oportunidade, com o convite, especialmente de ter esse espaço para poder levar essa mensagem. A mensagem sobre o autocuidado, sobre a consciência, sobre como priorizar, né, esse tempo, né, a importância da gente entender que a gente precisa cuidar da gente e assim nós vamos cuidar melhor de tudo que está ao nosso redor. Então é um tema que eu amo falar, eu amo a minha profissão, amo o meu trabalho e, né, tenho certeza que vai ser muito legal, imperdível o nosso encontro de hoje. Não, e lembrar que autocuidado não é egoísmo, né, Paty? Vou te chamar de Paty porque a gente se vê todo dia, mas é a doutora Patrícia, mas é uma amiga muito querida, a gente treina junto, a gente se vê junto diariamente, então eu tenho muita afinidade. A nutrição da Patrícia não é uma nutrição comum, eu falo que não existe, médicos são todos iguais e nutricionistas também não são todos iguais. Eu sou fã de nutricionistas, eu viro e mexo, estou ali catando, e a Paty, ela tem uma característica única, que é tratar de verdade a causa da doença, né? Então, eu queria começar, Paty, conversando aqui sobre a questão de você, da sua história, um pouquinho aqui, como é que você percebeu que estava nesse momento de fazer uma transição de carreira, como é que foi essa fase sua da profissão anterior para a nutrição? Como é que foi essa? Rita, foi assim, eu acho que eu sou mais um caso, né, que na juventude fez uma escolha pela faculdade, porque a gente precisa fazer um vestibular, precisa escolher algo, uma profissão que você vai fazer para o resto da sua vida. E naquele momento que eu escolhi a graduação de psicologia, eu acredito que já tinha uma intuição muito forte dentro de mim sobre o trabalho que eu tinha para fazer no mundo, que era o cuidar do outro. Então, a minha primeira formação é como psicóloga, mas como muitos jovens, eu entrei na faculdade e precisei arrumar um emprego para pagar a faculdade. Era uma faculdade particular, então eu trabalhava de dia, eu fazia faculdade à noite. E aí eu entrei numa empresa, numa organização, numa área de trabalho que eu me apaixonei. Jovem, trabalhando muito, né, com muito talento, com muita competência, mas eu acabei fazendo uma carreira ali de 15 anos em multinacional, na área de vendas, entrei como estagiária e finalizei essa carreira como diretora executiva de vendas. E eu fui muito feliz nesse trabalho, muito feliz. Mas ao longo dos anos que foram passando, eu fui começando a questionar se aquilo me faria feliz o resto da minha vida. E aí eu comecei a encontrar entraves, né? E à medida que você vai crescendo na organização, você vai mudando o seu trabalho, você vai entrando numa tarefa muito mais estratégica, numa posição mais burocrática, se relacionando menos com pessoas, né? E mais com ideias, com desenvolvimento. E eu fui começando a sentir um vazio chegar dentro de mim. E eu já fazia terapia há muitos anos, e eu acho que isso é muito importante. A terapia é a base, assim, de eu ter antecipado muitas situações na minha vida e ter evitado que elas se tornassem um problema. E eu comecei a fazer esse questionamento ali, né, de que se não aquilo, o que mais eu poderia fazer? Então o primeiro passo foi admitir que aquele trabalho não me fazia mais feliz. Apesar de eu fazer muito bem, de eu gostar, mas eu não via mais a minha carreira ali para os próximos 10, 20, 30 anos. E eu lembro que a minha psicóloga falava algo que mexia muito comigo, e ela dizia assim, se você está fazendo um trabalho que você não gosta mais, que não te realiza, e ainda assim você faz muito bem feito, porque eu era reconhecida, eu era valorizada, era promovida. Ela dizia, imagina se você fizer algo que você realmente ama e entende como que vai ser a sua profissão para o resto da vida. Mas eu não tinha ideia do que fazer, eu não imaginava, se não aquilo, o que eu poderia fazer? Então, quando a gente trabalha muito, que a gente está nesse sufoco, né, da vida, de não tem tempo de pensar, parece que não dá tempo de fazer uma mudança.
E aí você é obrigado a ficar onde você está, porque como você vai recomeçar? Como você vai fazer tudo de novo? E a gente começou a fazer um trabalho estratégico em terapia para poder descobrir com o que eu poderia trabalhar. E foi um exercício que levou, em média, 3 anos, de quando a gente priorizou essa temática, transição de carreira, até eu sentar no banco da faculdade de nutrição. Então, eu não planejei ser nutricionista, não era um sonho ser nutricionista, foi uma escolha estratégica, através de muitas pesquisas das minhas afinidades, dos conteúdos que eu gostava de estudar, do tipo de disciplina que eu era muito boa na escola, dos conteúdos que eu consumia na minha vida pessoal, daquilo que as pessoas falavam quando se lembravam de mim. Então eu já inspirava essa questão do autocuidado, da alimentação, de ter o tempo do exercício físico. Então eu trabalhava numa área que era muito intensa, muito corrida, e eu já fazia muito esforço para me cuidar. E as pessoas já lembravam, tanto que quando eu anunciei para todo mundo, vou ser nutricionista, quem já convivia comigo ali há 5, 10 anos falou assim, mas é claro. Qual a novidade, qual a né? novidade? Só você que já não sabia. Né? Tem tudo a ver com você. Então eu fui muito acolhida nesse sentido. E até hoje, grande parte dos meus pacientes são ex-colegas de trabalho, são pessoas que trabalhavam comigo nessa época, e me buscam porque sabem que eu entendo a realidade deles, né? Então foi uma decisão séria de realmente abrir mão, interromper aquela carreira e começar do zero a faculdade. E aí eu vi uma grande oportunidade também de estar mais em família, com as minhas filhas, que na época eram pequenininhas, tinham 4 anos de idade, elas são gêmeas, né? Alice e Luísa, então eu pude fazer a minha faculdade enquanto elas também estavam ali na primeira alfabetização, a gente ia para a escola de manhã, eu ia para a minha escola, ela ia para a escola delas, à tarde a gente ficava juntas e me dediquei muito para poder me formar assim o mais especialista possível e hoje sou completamente realizada, a sensação que eu tenho é que eu sou nutricionista por toda a minha vida. Não, e como essa questão da fase muda, né, Patrícia, como a gente, eu fui advogada, sou advogada, né? Fui não, mas eu acho que eu já fui mais advogada do que eu sou hoje. E a questão da saúde, ela vai ganhando um carinho tão grande, um amor tão grande, que eu cogitei até fazer medicina. Não cheguei a concretizar esse sonho ainda em razão de tempo. É um curso que exige dedicação, mas eu te juro que falta... Cheguei a ser sócia de uma clínica, de tão encantada. Eu falei, bom, não sou médica, mas posso participar. E uma coisa que você falou é que a Patrícia de 10 anos atrás, a gente vai mudando, né? E por mais que na minha vida foi diferente, eu sempre fui sedentária, eu nunca tive essa... Pelo contrário, hoje as pessoas olham para mim e falam, caramba, quem é você, né? E aí a gente vai até entrar nessa segunda fase, porque eu entrei dentro da atividade física e da alimentação saudável, de uma saúde, em razão da dor. Uns vão pelo amor, né? E eu cheguei no meu limite de depressão, de angústia. Meu filho nasceu com uma formação na medula, eu não tinha mais para onde fugir. E aí eu comecei tomando sertralina, frontal, não tinha mais o que fazer. E aí encontrei atividade física e me encantei. E aí uma coisa vai puxando a outra. Né? E aí, quando você vê, você já está vendo seu corpo mudar e você fala, poxa, eu estou aqui fazendo exercício, então eu vou comer melhor, não é justo comigo, eu estou aqui me matando, eu quero começar a ver resultado. Só que, voltando na questão da carreira, a impressão que dá é que a gente está sobrevivendo. Sim. Né? Então, assim, a advocacia chegou num ponto na minha vida que eu dei o meu máximo e quando você é jovem, você não sente. Né? Eu brinco que o corpo é igual cartão de crédito, você vai gastando, uma hora a fatura chega. Então eu dei o meu máximo junto com meu esposo na advocacia, mas chegou um momento que ela começou a cobrar tanto que eu não sabia mais se eu amava advogar ou se eu estava advogando por obrigação, porque já tinha uma certa... E aí começou a vir essa questão da reflexão. Poxa, será que está me fazendo bem essa correria? Até onde vale a pena? Né? Será que a conta... Poxa, o tempo que eu estou deixando de estar com meus filhos, né? Comecei a refletir. E eu acho que você também fez essa reflexão, né? Teve algum momento que você chegou e falou, cara, eu vou parar, eu vou continuar. E aí, o que eu queria que você falasse pra gente, assim, Paty, como é que foi o ponto da virada, assim? O que você realmente... Você chegou a ter um nível de exaustão, de estresse ou não? Foi uma decisão tomada com calma? Para quem está assistindo, assim, muitas vezes a gente tem essa vontade, mas a gente não tem essa coragem. Né? O que aconteceu com você que foi o start para virar a página? Eu sei exatamente assim, qual foi o ponto da virada, como você está falando. Foi a minha gravidez.
E foi o fato de ter ficado grávida de gêmeas. E não tem na minha família, não era algo esperado, era a minha primeira gravidez. E durante esses primeiros anos nessa carreira, onde eu me deslumbrei com aquele ambiente corporativo, e ainda naquela época, né, vamos dizer que mais ou menos há 20 anos, eu estava lá, 25 anos eu comecei, era um ambiente predominantemente masculino. E até quando eu me destacava muito, os elogios que eu recebia ela é um homem de vendas. Né? Então, aquilo era... Eu tinha o mesmo nível que os meus colegas. Sim. Nós, mulheres, éramos minorias ali. E era absolutamente tranquilo, comum. E, como eu disse, né? Fui muito bem respeitada e muito feliz naquilo. E eu, durante muitos anos, eu dizia que não ia ser mãe. Porque eu não via compatibilidade com a minha carreira. Para mim, a maternidade era um impedimento. E à medida que os anos foram passando, eu fui amadurecendo, decidi me casar, e aí comecei a sentir aquele chamado da maternidade, o desejo. E aí eu falei assim com Deus, tá bom, só um filho, eu acho que eu vou conseguir conciliar maternidade sem abrir mão da carreira, sem poder me dedicar muito, porque eu amo muito esse trabalho. E esse conflito começou 1 ano antes de eu engravidar. Esse chamado mesmo de falar, parece que eu não estou mais feliz aqui, parece que isso aqui não vai se sustentar nos próximos 10 anos. E aí foi quando eu tomei a decisão de engravidar. Falei, então vamos engravidar, de repente é isso que está faltando para mim preencher aquele vazio. E aí vem uma gravidez de 2 filhos de uma vez. E aquilo me deixou assim, no primeiro momento, em pânico. Acho que toda mãe de gêmeos, né? Porque uma surpresa completa. E eu olhei para aquilo e foi exatamente a coragem que não tinha tido ainda de assumir e falar, eu não quero mais. Tanto que quando eu tomei essa decisão, muitas pessoas olhavam e diziam assim, ai, que bonito, a Patrícia está escolhendo a maternidade, né? Que legal, vamos apoiar, vamos respeitar, toda mulher tem esse direito. E eu olhava e eu dizia, eu amo trabalhar, o trabalho me realiza, eu nunca vou deixar de trabalhar, eu não estou escolhendo isso agora, mas esse trabalho não me realiza mais. E enquanto eu vivo, né, o início ali da maternidade, eu vou descobrir o que fazer. Mas o início da maternidade é meio conturbado, né? De gêmeos, então eu não tive a menor ideia. Então eu cheguei a parar de trabalhar. A primeira vez que eu saí, eu estava grávida. Então eu me desliguei grávida de 2 crianças. As pessoas falavam assim, você tem certeza? Como é que você está abrindo mão? Durante a gestação, eu dizia assim, eu não vou fazer as 2 coisas bem feito. Não vou. Então me deu uma coragem muito grande. Foi uma decisão muito consciente. Não foi uma decisão impulsiva. Muda, né? Foi. Ela me veio com uma força total de falar assim, não tem problema. Então ainda na primeira metade da gravidez eu me desliguei dessa organização onde eu tinha esse cargo de diretora. E aí eu fiquei sem trabalhar 2 anos, vivi os primeiros 2 anos da maternidade e nesse período era esse período de investigação do que fazer, mas eu estava ainda muito cansada. Você sentiu falta? Muita falta. Eu senti muita falta. E parecia que todo mundo estava vivendo uma vida completa e eu não. Né? Então eu sentia muita falta, mas ao mesmo tempo eu olhava e me dava essa tranquilidade, eu orava muito, e eu chamava muito, né, a presença de Deus na minha vida, e eu dizia assim, vai se reorganizar, vai tudo encaixar, vai passar, né? E eu vou descobrir um trabalho que me realize. Então uma outra coisa que eu não conseguia aceitar era ter um trabalho que não me trouxesse uma realização pessoal junto, assim. Eu acho que é muito duro você ter um trabalho só por obrigação, né? Então eu não me via naquela situação. E se a gente for parar para pensar, o trabalho é o quê? 8 horas do nosso dia? Exato. E aí eu orava muito e era isso, era eu e Deus, e falava assim, Senhor, a hora que eu estiver pronto, o Senhor me mostra que eu vou me jogar, eu vou trabalhar. E foi nesse período que as coisas foram acontecendo. E é engraçado, né? Porque a mulher, no fundo, ela entende o propósito dela, da maternidade, a gente sabe, parece que realmente... Parece não, nasce uma outra Patrícia, nasceu uma outra Rita, né? A nossa geração foi preparada para trabalhar. Eu cresci ouvindo isso, não dependa de homem, né? Vá cuidar da sua vida, né? Ninguém nunca falou para mim, apesar da minha mãe amar ser vó hoje, mas assim, engravide o quanto antes, pelo amor de Deus, engravidar na minha época, com 17, 18 anos, meu pai tinha mais medo do que tudo, né? Porque aquilo ali significaria uma interrupção do que eles, né? Os pais da gente prepararam a gente para estudar, para a gente se formar, para a gente ter a nossa independência financeira, mas aí vem a maternidade e aí você começa a refletir, puxa, eu preciso de tempo.
e tempo de qualidade. E aí você começa aquele conflito, mãe versus trabalho, e ao mesmo tempo tem mulheres, e eu acho que nós duas temos isso em comum, que tem prazer em trabalhar. Sim. E aí vem o grande dilema. Ao mesmo tempo que eu amo ser mãe, eu amo estar em casa com meus filhos, não é de momento algum uma obrigação, né? Eu brinco que meu sonho era que meu marido tivesse muita condição para eu poder ficar em casa, mas esse sonho acaba no mesmo momento quando você olha para o lado e vê o quanto é bom produzir, ser útil, porque não é trabalhar por trabalhar, né? Mas é trabalhar e gerar algo de bom. Isso. Né? E aí vem a maternidade e ao mesmo tempo vem essa questão, essa vontade, e aí a gente começa a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? E aí vem as decisões, ou eu abro mão dá para conciliar, e você fala, cara, tem que dar. Eu não preciso abrir mão 100% da maternidade, da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, mas ao mesmo tempo eu não preciso ficar 24 horas vivendo em função do trabalho. E aí no meio disso tudo vem uma coisa, Patrícia, que eu acho que a gente vai entrar no nosso tema principal, que é a mulher, ela tá inteira. Sim. Para a mulher dar conta, muita gente me pergunta e fala, caramba, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Credo, você tem vontade de correr depois de ficar o dia inteiro trabalhando e cuidando de filho, não sei mais o quê. Aí está o grande segredo. Se você conseguir encontrar equilíbrio, e esse equilíbrio está uma saúde, alimento, né, importante, que aí você vai falar com autoridade aqui sobre o tanto que a alimentação, a nutrição, ela vai se encaixando dentro desse equilíbrio. A parte espiritual, né? Nós somos corpo, alma e espírito, a parte da mente. Então, encontrar o equilíbrio, nesses três elementos que são tão importantes e nos faz únicos, eu acho que está aí o grande segredo que as pessoas falam, poxa, como é que você consegue? Porque ou eu sou dona de casa, ou eu sou advogada. Não, se você está bem com você, né? E aí eu comecei a ver uma mudança na minha vida absurda, Patrícia. Quando eu larguei minha primeira sertralina, eu lembro o dia que eu deixei um tênis, eu comprei um tênis de placa para o meu treinador, eu falei, cara, hoje foi o último dia que eu tomei frontal na minha vida. Foi quando eu realmente comecei a entender que a atividade física produzia serotonina, que eu não precisava de sertralina. Foi quando eu comecei a entender que eu tinha um sono bom e reparador, porque eu tinha colocado suor para fora, liberado hormônios, e comecei a entender que no outro dia eu tinha disposição. Eu vivia igual um caco, caída nos cantos. Exato. Patrícia, e aí eu queria muito que você falasse, a gente vai entrar agora no bloco 2, né, que é como não é só estética. O que eu vejo hoje? E você vai vivenciar isso, você vai falar isso aqui. Me ajuda a explicar como as pessoas ainda são tão julgadoras e preconceituosas. Né? Quando elas olham para uma mulher e vê uma mulher bonita, com um corpo legal, aí essa mulher não cuida da casa, só fica na academia, não cuida dos filhos. Né? E aí o corpo não é estética, mas é responsabilidade e propósito, né? Que a partir do momento que a gente está bem com a gente consegue fazer o outro feliz. Uhum. Né? Então eu queria muito que você desse uma aula aqui, porque isso aí você faz com maestria, cuida das crianças, treina, tá linda, feliz, próspera. E é isso, vamos entrar nessa segunda fase. Né? A gente vem de uma cultura dos últimos 20, 30 anos, e que realmente a questão da atividade física, ela foi totalmente relacionada à parte externa. E aí vamos, né, resumir isso na estética. Então houve um tempo em que as pessoas tinham uma vida muito ativa, essa história todo mundo conhece, as pessoas se movimentavam mais, né, andavam mais a pé, subiam Exato. mais escada. Exato. Então toda a questão, né, do mundo moderno hoje, das tecnologias fazem a gente ser mais sedentário, a gente viver mais e a gente se alimentar pior. Então, isso faz com que a gente vá ficando mais doente, né, conquistando a obesidade, as doenças crônicas. Então, essa mudança ambiental é uma história que as pessoas conhecem. O que as pessoas ainda não conseguem ver, sabe, descortinar, assim, que eu vejo muito como né, a grande mensagem que a gente pode deixar hoje no nosso podcast, é o quanto a gente precisa mudar a nossa mentalidade da relação com a alimentação e o exercício físico. Porque enquanto a gente desenvolver uma relação com o exercício de punição, a gente precisa entender que ele é tratamento e aliado. E como que é essa relação de punição? O exercício físico ele foi colocado na cota da obrigação. Eu sou obrigado a fazer exercício. Ou porque eu tenho que emagrecer, ou porque eu tenho que ter um corpo dentro do padrão estético daquela época, daquela geração, né? Ou porque eu tenho que estar bonita, ou porque eu adoeci,
e aí eu tenho que me exercitar porque eu adoeci, ou porque o médico mandou, né? Ou porque o meu joelho está doendo. Então é sempre uma obrigação. E obrigação a gente faz de segunda a sexta, de 8 às 18. Você põe na conta da obrigação o período útil ali da vida. Ou seja, quando você está no final de semana, no feriado, você está de férias, você vai fazer exercício? Nunca. Eu estou no meu momento de descanso. Eu não vou fazer nada do que eu sou obrigado no meu momento de lazer. Eu não vou fazer nada que é um esforço, que é ruim no meu momento de lazer. E aí é a hora que as pessoas precisam entender que a gente tem que fazer as pazes com aquilo que promove saúde no nosso corpo, que é a alimentação, o exercício, o sono de qualidade, a espiritualidade e a saúde mental, né? São os principais, né? E a socialização, os relacionamentos. Então hoje nós falamos de 6 pilares para promover saúde como de forma total. E as pessoas pegam 2 pilares importantíssimos, que é a alimentação e movimento, e coloca na conta da obrigação. Então dieta é de segunda a sexta, né? Dieta é ruim. O que é sinônimo de dieta para as pessoas? Comer pouco, a comida tem que ser sem graça, eu tenho que sofrer, então assim, eu vou passar fome, exato, eu vou comer o que eu não gosto, né? E isso vai me tirar prazer e vai me tirar do mundo social. Então, às vezes a pessoa está de dieta, ela não sai, ela não vai no aniversário, ela não vai numa confraternização. Então, ela transforma isso numa punição. Então, para ser saudável, é muito difícil. É muito doído. Para eu ser saudável, eu tenho que sofrer num exercício que dói, que toma meu tempo, né? De estar vendo televisão. Então, é uma mudança de mentalidade. Porque esses 2 pilares, nada existe sem eles. Então, assim, para mim o pilar central, né? Não sim, querendo puxar a sim, sardinha para o meu lado, mas é a alimentação, porque se eu estiver bem alimentada, eu tenho disposição para treinar. Exato. Se eu não estiver bem alimentada, eu não consigo ter rendimento em nenhuma atividade física. Se eu me alimento bem e tenho disposição para me exercitar, eu começo a me exercitar, automaticamente eu vou começar a dormir melhor. O exemplo que você deu. Então, me alimento bem, já tenho força para poder me exercitar e aí eu já consigo dormir melhor. Se eu durmo melhor, eu acordo mais descansado para me exercitar de novo. E a saúde mental vai vindo, vai conquistando. Então, quando a gente fala da psiquiatria, né, de todas as questões, as doenças psiquiátricas, a depressão, a ansiedade, todos os transtornos que precisam ter o tratamento médico, hoje os bons médicos da área, eles vão realmente só vão fazer um desmame de medicação quando ele vê que a pessoa adotou esses outros pilares. Enquanto ela não traz para a vida dela os pilares que promovem saúde, ele não pode desmamar ela do medicamento. E aí, quando a pessoa vai entendendo que o exercício, né, te dá disposição hoje. Então, no meu trabalho como nutricionista, eu trabalho muito essa questão de tirar o foco do corpo e do peso. Não é que não é importante. Eu sempre vou trabalhar o emagrecimento na minha estratégia nutricional. Eu sempre vou trabalhar o ganho de massa muscular na minha estratégia nutricional. Mas ele não é o fim. Ele não é. Qual é a sua meta aqui? Perder 10 quilos. Não, a gente vai falar do que a gente vai ganhar, não do que você vai perder. Porque perder 10 quilos demora. E aí pode ficar para amanhã, entendeu? Mas só hoje. O que vai fazer de diferença? Demora para eu perder 10 quilos. Então, a sensação de frustração, quando você só tem o olhar voltado para a parte física, estética, a sensação de frustração é muito grande. E aí, a gente falando do exercício físico, você está dizendo, contando pra gente que viveu essa experiência e você teve a paciência do processo, porque quando a pessoa sai do sedentarismo, na vida adulta, passou dos 30, dos 40, dos 45, dos 50 e finalmente engaja, ela demora a ver a mudança estética. E se ela não muda em 1 mês, em 3 meses e 6 meses, o que ela diz? Isso não é pra mim, não aconteceu nada. E aí ela desiste, porque ela está esperando um resultado a curto prazo. Só que ela tem uma vida desregrada. Ela tem 20 anos desregrada. Ela tem 20 anos de um corpo inflamado, de um corpo sobrecarregado. E ela quer mudar isso em 3 meses, porque nossa natureza é imediatista. E a gente quer usar isso como tratamento. Então, a gente quer usar exercício e alimentação como tratamento. Tratamento tem início, meio e fim. Então, eu vou fazer dieta 3 meses, eu vou treinar 3 meses e é para resolver. Não resolveu? Não serve. Eu vou procurar outro tratamento. E aí as pessoas abandonam. E é o tal do engajamento que a gente fala. Então, quando você muda esse olhar, quando você muda a sua consciência que, como a Rita falou pra gente agora há pouco, o exercício que eu faço hoje melhora o meu humor hoje.
melhora a relação com as pessoas na minha família. Hoje eu fico mais paciente, mais tolerante. Melhora o meu apetite, porque o exercício até isso faz. Sim. Ele modula os nossos hormônios. Sim. É claro que quem treina muito come muito, mas a gente Sim. tem uma fome boa, uma fome organizada, de hora marcada, a gente tem melhores escolhas, né? E aí você se alimenta melhor, Exato. e aí você dorme melhor. Então a gente precisa buscar resultados a curto prazo. Né? O quanto você está... Ai, meu intestino está funcionando melhor. Exato. Os meus pacientes, a gente trabalha tanto isso em consulta que eles comemoram, Sim, assim, um cocô que faz. Meu Deus, eu não estou mais muito constipada, importante. Patrícia, eu faço cocô todo dia. Ou resolvi a minha diarreia, que eu tinha diarreia, eu tinha que sair de reunião para poder ir para o banheiro, porque era 3, 4 vezes por dia no banheiro e agora está estável, melhorou. Sim. Então eu falo, tá vendo que vale a pena continuar? É por isso que você está se alimentando bem. Não é só em função da estética. E eu acho que quando a gente fala da questão da imagem, do autocuidado, né, do julgamento, que foi a sua principal pergunta, ela vem dessa falta de consciência das pessoas, de continuarem relacionando esse autocuidado a um comportamento vaidoso, né, a algo que está fora, enquanto o que falta é esse olhar. Ô, Patrícia, falou tanta coisa que minha cabeça está até o tic-tac. Não, e falou tanta coisa preciosa e foi me fazendo assim lembrar. Primeira coisa, nada acontece do dia para a noite. Né? Ninguém tem paciência, ainda mais hoje, a geração. Então, quando eu comecei lá atrás, a nutricionista que na época cuidou de mim, isso tem 5 anos, ela valeu mais que um médico. E assim, ela começou... Então, a primeira coisa que mudou a minha mentalidade foi pensar o seguinte, eu tô doente? E nenhum médico dizia isso, eu fazia exame de sangue, tá tudo bem. Ou seja, para começar a tratar, você tem que estar morrendo, ou você tem que estar com um diagnóstico de câncer, ou você tem que estar com trombose, ou você tem que estar infartando, tá tudo bem. E eu não me sentia bem, Patrícia, eu não me sentia bem. E ela virou para mim, e pela primeira vez, da mesma forma que eu sei que é o que você faz hoje, não é à toa que a gente está aqui conversando, porque existem nutricionistas, existe nutricionista. E hoje, para mim, um bom nutricionista, como é o seu caso, vale mais do que um médico. Porque ele procura saber a causa, e 99%, eu não vou falar sempre, porque tem uns casos genéticos. Tudo pode ser mudado com a alimentação. E eu tenho um painel genético de obesidade, de diabetes, tive diabetes nas 2 gravidezes, e o meu estilo de vida, eu brinco que existe a genética, brinco não, existe a genética e a epigenética. Né? A minha genética é péssima, Patrícia, tudo tá lá, até infarto fulminante que eu fico pensando assim, será que eu vou morrer correndo? Mas enfim, e tem a epigenética. Exatamente. E através dos meus hábitos ao longo, voltando na nutricionista, eu falei, cara, então a primeira coisa, eu já era mãe, e eu vivia num nível de desânimo, assim, Patrícia, absurdo. E a vida inteira me dizia que estava tudo bem. Me mandaram para o psiquiatra. Eu fui para o psiquiatra, continuei tomando os remédios e os exames de sangue não mudavam. Então, vitamina D baixa, vitamina B12 baixa. Eu nunca esqueci, metilfolato, que é importantíssimo na gravidez do Pedro, eu não tomei. E aí, nessa brincadeira, eu fui entendendo que eu realmente estava doente, que eu precisava, através de uma nutricionista, de mudar. E ela foi me explicando, foi a primeira pessoa que me explicou que era autoimune, que é o intestino, e eu comecei a me encantar. Então, assim, a minha mudança veio por uma preocupação, poxa, eu amo viver. Patrícia, eu nunca fui uma pessoa depressiva, mas ao mesmo tempo eu me sentia. Sim. Mas eu falava, poxa, eu não sou depressiva, mas eu não tinha vontade de fazer nada. E aí eu comecei a entender que, poxa, Deus me deu uma vida maravilhosa, uma família maravilhosa, eu tinha prosperidade no trabalho, mas eu não tinha vontade de pegar o carro e viajar. Patrícia, eu não tinha vontade de absolutamente nada. E aí, ao longo de 4, 5 anos, você vai começando a ver o resultado. E aí as pessoas acham que é da noite para o dia. Mas a vontade de ficar curada, por conta daquela nutricionista de 5 anos atrás, foi me dando uma sede tão grande de querer. É como se eu fosse querendo um funil. Então eu fui primeiro tirando os lixos, né, que é o que você falou. Eu não parava de encontrar com os amigos, comia um salgadinho, uma fritura, mas aí eu fazia os exames de sangue e falava, cara, melhorou isso aqui. Então, assim, eu posso apertar um pouquinho mais. E aí você vai entrando dentro de um nível de perfeição tão grande da alimentação que aí você encontra, eu falo que é o flow. Se todo mundo tivesse a consciência do que você falou, o quanto é prazeroso cuidar de um corpo, o quanto é prazeroso você ver o seu corpo desinflamando, e isso influenciando o seu peso, influenciando o meu casamento mudou. Eu não tinha libido nenhuma, Patrícia. Tudo muda porque a atividade física aumenta a testosterona e a testosterona te dá vontade de fazer atividade física e o cortisol diminui porque você não está mais tão estressada. Então, assim,
às vezes não é falta de fé, entrando na questão de espiritualidade. Que eu sempre fui uma mulher de Deus, buscava a Deus, mas eu falava, Senhor, eu não estou demoniada, o que está acontecendo não tem encosto em mim, não tem nada. Não é falta de fé, era falta de beber água, era falta de dormir melhor. Então eu fui condenada a uma depressão que era simplesmente por falta de cuidado físico para isso. E aí vem a fase do julgamento, né? Então a gente começou da parte boa. Poxa, passei a pior parte, né? Consegui virar uma página da minha vida que eu me arrependo muito de não ter tido a oportunidade de vivenciar isso até os 30. Eu comecei a fazer atividade física depois dos 30. E aí você começa a pensar em ficar boa. Você está cada dia melhor. Né? Eu vejo lá seus posts, você posta um monte de coisa legal, decente, aí você começa a comprar produto legal, começa a fazer uma limpa na sua cozinha, tira aí panela de alumínio, aí começa a entrar num mundo que realmente cuida de verdade da saúde. Só que a cultura de hoje, e aí a gente vai falar dessa parte agora, que é culpa e julgamento. E uma questão que eu sempre me cobrei, a mulher de Provérbios, eu gosto muito de Provérbios, e eu vou até falar aqui da parte da mulher virtuosa, e aí entra aquela questão que a gente, poxa, quer dizer que a mulher boa é a mulher gorda? É aquela mulher que está lá cozinhando, é aquela mãe de antigamente, a visão que a gente tem, porque aí você começa a ficar bem, você começa a fazer atividade física, se cuidar, você fala, poxa, tô bem, glória a Deus, tô bem, acabou a depressão. Aí vem a culpa e vem a cobrança. Poxa, então quer dizer que a sociedade começa a falar, pô, não, tá errado, tem alguma coisa errada, e você não é mãe. Esses braços aí não é de mãe. Essa perna não é de mãe. E aí vem a questão da cultura. E lá em Provérbios diz o seguinte, lá em Provérbios 3,17, fala que ela cinge os ombros, cinge os ombros de força e fortalece seus braços. Então, a mulher virtuosa, ela é forte, ela é trabalhadora. Então, de onde é que a gente tirou que a mulher, para ela ser sábia, para ela cuidar da sua casa, ela tem que estar inflamada, doente, triste? E ao contrário, hoje eu me sinto muito mais produtiva, eu consigo ajudar meus filhos, eu consigo brincar com eles, eu consigo atuar aqui em casa de uma maneira muito mais ativa e produtiva porque eu estou me cuidando. Né? Então, assim, a sociedade hoje, ela colocou um fardo tão grande, né? E longe de mim ir para a questão do feminismo, não é isso, nem para a questão do machismo, né? Não é nada, eu não quero entrar na questão polêmica, o que eu quero dizer é simplesmente que quando a gente cuida da nossa saúde, a gente cuida de quem a gente ama. E o contrário também é verdade, na medida que eu abandono a minha saúde, e para mim a saúde está totalmente ligada na alimentação, quando eu abandono a minha saúde, eu estou abandonando de uma maneira indireta os meus filhos, o meu marido, a minha casa, porque eu vou estar estressada, eu vou estar nervosa, eu vou estar o tempo inteiro mal-humorada, né? Eu vou estar desanimada, frustrada. Então, assim, equilíbrio não é perfeição, né, Patrícia? Eu acredito que equilíbrio é constância, é propósito. E aí eu queria muito que você pudesse dizer de uma maneira, da sua maneira que é profissional, né? A minha questão é muito pessoal, é com a minha experiência, mas na vida prática, na rotina, na produtividade, como é que a saúde física ela pode influenciar dentro de um casamento, né? O cansaço constante, ele pode afetar o humor, a intimidade, a paciência, né? E o que muda no trabalho, nos relacionamentos, quando a gente está com uma saúde melhor, da maneira, da sua visão profissional, porque da minha pessoal... eu sou suspeita para falar. Antes e depois, né? Exato. Você viveu o antes e o depois. E o que acontece é que, quando a gente pensa na mulher virtuosa, ela é uma mulher que serve, ela é uma mulher que cuida, né? Então, ela precisa ser forte o suficiente para poder dar conta de todos os cenários. E hoje você falou dos nossos cenários atuais, dos cenários modernos, que é a casa, o trabalho, os filhos, o casamento, os netos, os pais, né? Exato. Falando da nossa geração chamada de geração sanduíche, porque é uma geração que está no meio cuidando dos mais novos e também apoiando os mais velhos, os mais idosos. E a gente está vivendo uma época onde a gente fala muito de longevidade, que é você viver muito, mas você viver com saúde, autonomia e independência. Então, nós estamos convivendo aí com pessoas aos 70, 75, 80 anos extremamente ativas. Então, isso é a longevidade, mas o contrário existe de forma oposta. E a mulher que entra nesse papel de servir, de cuidar, com toda essa consciência, essa toda responsabilidade, o compromisso dela com o outro não vai faltar.
porque ela honra, ela é adulta, ela é cristã, ela é mãe, ela tem consciência, ela não vai deixar faltar o compromisso com o próximo. Só que ela fica exausta porque ela está desnutrida, ela não dorme, ela está pesada, ela está cansada, ela está com os hormônios desregulados. Então, quando é para fazer o autocuidado dela, ela não tem força e disposição. O nosso compromisso com o outro, a gente é movido até o cortisol. Então tem hormônio, tem adrenalina, então você viveu a depressão, eu também tive depressão, fiz tratamento psiquiátrico e a gente honra o que a gente tem que honrar pela força da responsabilidade. Exato. Porque a vontade era ficar deitadinha, né, no escurinho, esperando o dia passar. Mas a gente honra. Exato. Só que quando é para fazer por você, que você fala, não, na minha hora eu vou escolher a cama. Como que eu vou para academia? Eu tô exausta. Então, tem um peso muito grande. Eu acho que hoje a gente vive um momento muito importante de consciência, onde as pessoas, grande parte das pessoas entenderam que elas precisam fazer isso, que o exercício é bom, que se alimentar melhor é bom. Só que como? O como é que ainda vem toda essa imagem que a gente falou há pouco, da busca pela perfeição, a perfeição do método, não é nem a perfeição do corpo. O que é a perfeição do método? Eu preciso sair do 0 ao 100. Então, eu estou sedentária, e agora eu vou para academia 5, 6 vezes por semana, né? Eu comia de forma desregulada, sem nenhum controle, com muito açúcar, com muita farinha, né? Ou com muita bebida alcoólica. E agora eu vou fazer uma dieta perfeita, trazendo o conceito da dieta que eu falei, que é comer pouco, comida ruim, sem graça. E as pessoas vivem extremos. Ou ela tá no tudo, ou ela tá no nada. E não tem paciência com o processo. Então, a história que você está contando pra gente, Rita, também é muito rica, porque você está mostrando o tempo do processo, que foi uma conquista. Sim. Então, a partir do momento que a gente toma essa consciência e a gente começa a mudança, a gente precisa entender que o caminho não tem mais volta. Então, eu converso muito isso com os meus pacientes, assim, aí eu vou começar a fazer atividade física, eu não fazia. Aí eu falo, tá bom, qual é o seu planejamento de agenda? Eu ia te perguntar isso agora. Por onde começar? Por onde a situação começar, tá caótica. Né? Então, eu tô com essa pessoa sentada na minha frente no consultório, que vem para a primeira consulta, que não come bem, que vem buscando realmente essa consciência. O meu público é muito assim, que busca essa questão da longevidade. E eu falo, tá bom, qual é a sua agenda? O que você planeja? Que horas você vai fazer? Como é que isso vai impactar no seu dia? Então, eu preciso entender tudo isso, como vai na cabeça da pessoa, do meu paciente. E aí ele fala, não, eu vou me matricular na academia, e aí eu já fui lá, já conversei com o professor, e a gente vai montar um treino para fazer 5 vezes por semana. Que horas? 6 horas da manhã. Então, hoje a pessoa acorda às 8, às 6, todos os dias. Aí eu falo, quantas vezes você já tentou fazer isso na sua vida adulta? Muitas. Quantas vezes isso foi sustentável? Sim. Nenhuma. Todas eu abandonei. Porque a gente quer sair do nada para o perfeito. Já que eu vou fazer bem direitinho. Eu vou fazer tudo o que tem que ser feito, porque agora vai. Agora vira. E é muito estressante. É muito cansativo, o corpo nem aguenta, o corpo tá fraco. A chance de ter uma lesão e ter que suspender a atividade física é imensa. E aí a pessoa vai para fisioterapia e ela tem que parar porque o corpo não aguentava. Então eu faço essa provocação da pessoa fazer a meta mínima. Eu falo, vamos acordar uma meta mínima? Qual é o mínimo que você garante que você vai fazer toda semana, não vai furar e você vai fazer o resto da sua vida? Sempre sai 2 dias. Menos do que isso eu não aceito. Melhor feito do que o perfeito. Melhor feito do que o perfeito. Então, 2 dias eles me entregam. Sim. Não, 2, 3, 4, eu falo, você vai conseguir 4? Você vai fazer? Nunca mais você vai parar de fazer. Não tem caminho para trás, é daqui para frente. Não, então 2 dias. Então tá, não pode ser sábado e domingo. Sim. Pode até ser um dia de final de semana, mas tem que ser sábado e quarta. Sim. Domingo e terça. Para ter um dia da semana, para quê? Para gerar adaptação. A constância, ela vem desse processo de adaptação. O que é o hábito? O hábito, ele é um comportamento que foi treinado tempo suficiente para você fazer ele no piloto automático. Então, hábito não dá trabalho. Hábito não incomoda. É automático. A gente dirige, toma banho, escova dente, come. Na força do hábito, não te cansa. Quando você vai conquistar um hábito novo, o início é exaustivo, porque você tem que treinar o comportamento. Então, eu vou falar da dieta. Você tem que parar e pensar, o que eu tenho que comprar? Aonde que qual mercado eu tenho que ir? Eu comprei, agora tem que lavar, higienizar, cozinhar, porcionar, eu tenho que carregar, eu tenho que comer, senão vai estragar.
Então, todos esses bastidores são muito cansativos. Para uma pessoa que não fazia nada, né? Uma pessoa que não fazia nada. Então, a pessoa fala assim para mim, ai, eu comecei a primeira quinzena da dieta muito bem, a segunda quinzena foi uma tragédia. Eu falo, tá tudo bem, porque é muito cansativo. Ninguém muda o que come da noite pro dia em um mês. E esse objetivo de ser perfeito, eu desmonto ele o tempo inteiro. Não tem comer perfeito. Patrícia, comer é biopsicossocial. Eu como por biologia, por fisiologia, mas tem um efeito psicológico e tem um efeito social. Então, se eu tentar transformar a comida sempre em perfeição e biológico, eu vou abandonar o projeto. Então, para mim, o começo é esse. Não, e uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tira de lição aqui hoje é o que você falou sobre a pessoa começa uma dieta não por prazer, mas por obrigação. E a nutrição, a longevidade, ela faz o contrário. Você começa a se encantar tanto por aquilo, não pela comida perfeita, pela quantidade, por pesar o prato, mas por mudar você de pouquinho em pouquinho, e aquilo ali vai se tornando, eu falo que é um namoro, né? Você começa a pegar na mão, aí você fala, poxa, eu tô vendo isso com meus filhos. A Catarina experimentou depois de 10 anos verdura, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, porque mesmo eu comendo todos os dias, ela não conseguia experimentar. E aí a beterraba de pouco em pouco começou a entrar dentro da vida dela, e hoje ela já tem prazer. Coisa que há um ano atrás ela sentia nojo, não queria, enfim. E a mesma coisa é a gente. Aí de pouquinho em pouquinho você vai acrescentando, poxa, hoje eu comecei a comer mamão há 5 anos. Hoje eu já coloco uma chia. Daqui 5 anos, talvez eu já estou comendo de uma outra maneira, experimentei uma pitaia. Então, assim, a gente vai buscando sempre de pouquinho em pouquinho, porque aquilo vai gerando prazer. Você vai falando, poxa, eu comi esse mamão, me deu saciedade. Então, eu não comi aquele almoço igual uma maluca daqui a pouco. Então, nunca foi por obrigação, sempre foi buscando a saúde, no meu caso. Então, talvez porque eu nunca vim da atividade física, nunca vim da performance, então a saúde sempre foi a prioridade. E aí não veio com esse fardo de querer ter resultado. Agora, quando é o contrário, e é o que eu vejo hoje na maioria das pessoas, principalmente pela internet, né, Patrícia, pela rede social, a gente vê todo mundo magro, lindo, né? O algoritmo, ele traz uma bomba na vida principalmente as mulheres. E aí eu queria muito que a gente entrasse nessa questão, nesse assunto, né? Como a mulher está sendo hoje bombardeada, né, de pressão com relação à performance e não à saúde. Né? Porque se a mídia hoje, se as pessoas hoje, se os amigos hoje incentivassem, poxa, diminui um pouquinho o refrigerante, diminui um pouquinho o doce, de pouquinho em pouquinho ela vai emagrecendo. Talvez não estava essa crise de Monjaro, né, de partida e por aí vai. Se você tivesse já um amigo ali, sabe, de pouquinho em pouquinho, procura sentar, procura almoçar. Se você quer ter bons hábitos, mude o seu ambiente, sabe, procura estar do lado de pessoas. Se aquela pessoa te inspira, se você acha aquela pessoa legal, começa a andar mais com ela, começa a pegar dicas com ela. Mas a gente quer ter um estilo de vida diferente, mas a gente não muda o nosso ambiente, a gente não frequenta ambientes diferentes, a gente vai sempre para o mesmo bar, sempre para o mesmo McDonald's. Então, eu acho que o que a Patrícia falou de mais importante que tem é que os hábitos, eles modulam quem nós somos, né? E o hábito, ele é feito repetidamente e não é de uma maneira desesperada. É todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Eu não consegui hoje, eu saí da dieta, o que as pessoas fazem? Hoje eu já chutei o pau da barraca, acabou. Não, essa semana, poxa, minha família é italiana, Patrícia, você imagina. A minha avó faz a massa. Ela mesmo, sabe, fica horas fermentando a massa. Ela tem 88 anos, então o bracinho cansa. O glúten não me faz bem, eu tenho uma predisposição genética para a doença celíaca, isso eu já entendi muito claramente, mas não é uma coisa fácil para mim tirar 100% o trigo da dieta. Eu já tirei 80%? Já. Mas eu vou te ser bem sincera, é o que você disse, o social, para mim, aquele momento, a memória que eu tô com a minha avó comendo uma pizza, ela tem um valor emocional, e eu até oro na pizza, eu falo, Senhor, eu repreendo toda inflamação no meu intestino, e esse glúten vai me fazer muito bem, e aí aquilo ali, eu como sem culpa, no outro dia vem a segunda-feira, e aí você reseta. Então, se a gente tem, eu acho que o mais importante é a gente saber que a gente não tem só um nutricionista, que a gente tem um amigo. Então, assim, quando você estiver, sei lá, desanimado, procura ter bons profissionais, bons relacionamentos, porque
Cara, não é fácil. A gente fala aqui, mas não é fácil. Né? Cada um tem a sua tendência. Uns vão para o álcool, outros vão para a comida, para o doce, para o carboidrato. E quando a gente está inflamado, quando a gente está desanimado, a gente não tem força sequer para abrir a geladeira. Quantas vezes eu não saltei o bolo do Flávio? Sim. Aquilo ali para mim, Patrícia, era um prazer tão grande. Hoje, lógico que eu tenho vontade, mas o que eu faço? Eu vou lá para minha nutricionista maravilhosa, pego uma dieta de um cacau whey que você amassa com uma banana. Meu amigo, aquilo ali já te mata aquele prazer de doce e no fim das contas era uma vontade, que aí vem a questão do psicológico. Né? Então, assim, para finalizar, eu acho que cuidar do corpo é cuidar da alma, é cuidar da mente e é um investimento que fortalece a mulher em todas as áreas da vida. Então, a mulher que se cuida, que treina, ela não está de forma alguma sendo roubada do seu lar, pelo contrário, ela está sendo devolvida para o seu lar de maneira muito mais completa, de maneira muito mais harmoniosa, né? Então a gente vai cuidar de quem a gente ama, eu já falei isso, mas vou repetir, é um passo de cada vez, sem pressa, sem culpa e com consistência, consciência, consistência e continuidade. São os 3 com até do Geraldo, do Trem Pagador, né? Então é isso, Patrícia, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma reflexão para alguma mulher, alguma amiga que está nesse momento querendo mudar, mas não sabe nem o que fazer. Eu tive uma nutricionista há 5 anos atrás que mudou minha vida, hoje eu tenho você, graças a Deus do meu lado, a gente conversa muito, a gente troca muito, muito feedback, muito retorno. Mas nem todo mundo tem, né, Patrícia? Nem todo mundo tem. E acho que esse é o poder, né, hoje das redes sociais, da internet, da gente levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível, sem custo nenhum, Exato. de forma gratuita, Exato. para poder incentivar realmente essa transformação. Então, assim, né, para mim, o corpo, ele é o templo do nosso espírito. Ele é um veículo, ele é um instrumento que Deus nos concedeu para que a gente possa prosperar, né? Para que todos os propósitos dele se realizem na nossa vida. Então, tem uma frase, eu não sei exatamente quem é o autor dela, depois a gente pesquisa, né? Que diz que corpo fraco não sustenta espírito forte. Sim. Então, como que eu vou realizar, que eu vou cuidar, que eu vou, né, ser feliz e realmente saber que eu estou conseguindo servir com o propósito que a gente deseja, se o meu corpo não me sustenta? Se eu sinto dores todo dia, né? E parece que eu sou obrigada a conviver com isso e faz parte, porque a dor também é um instrumento de sofrimento. Não, a gente precisa investir nesse autocuidado, mudando toda essa consciência, né? Realmente do poder que uma mulher forte, saudável tem. Então, não funciona, sabe? Assim, não tem como a gente considerar viver mais 10, 20, 30 anos se sentindo tão mal quanto você já se sentiu em algum momento. Então, se você, né, se identifica com esse sofrimento, esse lugar de exaustão, de fadiga, de dores físicas, articulares, dores, né, digestivas, enxaqueca, todo o sistema inteiro do corpo vai falir por um processo de desnutrição. Tudo que a gente come, eu costumo traduzir como ingrediente. O que é um nutriente? As vitaminas, os minerais, as calorias, as proteínas. Eles são ingredientes para o nosso corpo fazer tudo funcionar. Então, se eu tenho um desbalanceamento nisso, todos os meus sistemas vão entrar em colapso inteiro. Então, a nutrição como a base, ela é muito importante para que você tenha esse corpo vital. E a paciência com o processo. A gente não muda tudo da noite para o dia de uma vez só. Então, fazer as pazes com a alimentação saudável, com a ideia de ser uma pessoa ativa, que faz exercício, que vai começar e que nunca mais vai parar. Eu adorei o exemplo que você deu do mamão, que primeiro você aprendeu a comer mamão, anos depois você colocou a chia, e daqui a um tempo você está colocando uma outra coisa. Então, você exatamente traduziu o exemplo que eu dei de o que você conquista, você não tira mais. Então, os dias que você colocou de atividade física, se são 2 dias na semana, você não regride mais, você vai fazer aonde você estiver. De férias, aposentado, no feriado, porque o seu corpo tem que estar em movimento em qualquer lugar, né? Eu costumo sempre dizer que corpo não tem calendário para poder incentivar isso.
Final de semana, para mim, é o melhor dia de treinar, porque eu não tenho pressa. Porque não tenho te que dá sair prazer. correndo para o trabalho, eu posso treinar com mais calma, eu posso conversar com os amigos, Sim. depois eu posso tomar um super café da manhã. Então, por que não usar 2 dias que eu tenho de final de semana para, se durante a semana eu precisar faltar? Né? A minha intenção, eu tenho uma agenda de exercício de durante a semana. Mas e se eu tiver um imprevisto? E se um filho meu adoece? E se eu preciso fazer uma viagem a trabalho? Eu garanti 2 dias no final de semana e aí eu estou sempre um passo à frente e não devendo. Então, paciência com o processo, né? Amor próprio, autocuidado e essa visão do corpo como um veículo, um instrumento que você tem que cuidar. Você cuida da casa, você cuida do carro, né? Que são os outros veículos, e não cuida do próprio corpo. Então, isso precisa mudar. E só para fechar, eu ouvi uma frase esses dias, eu acho que até da cultura, eu amo a medicina chinesa, eles são incríveis, eles são a origem de tudo aí no mundo com relação à sabedoria. E eles disseram o seguinte: você pode ter todos os problemas do mundo de uma vez só, problema de família, financeiro, problema espiritual, mas quando você tem um problema de saúde, você só tem um problema. Então, não deixa para cuidar da sua saúde quando bater na porta esse problema. Né? Que você tenha a sua saúde, como a Patrícia disse, como o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós estamos aqui nessa terra com um propósito, né? De adorar a Deus acima de todas as coisas e de servir o próximo, que é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Mas a gente só pode executar esses 2 mandamentos, ou seja, o nosso propósito, a partir do momento que a gente está bem. Olha só como o Espírito Santo, como Deus é sábio. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como você vai cuidar do outro se você não cuida de você? Como você vai servir? Eu amo fazer trabalho social, Patrícia, eu amo estar servindo a igreja, mas você imagina se a gente não se cuida, eu mal consigo cuidar da minha casa, como é que eu vou ajudar o próximo? Né? Eu já ouvi falar, muitas pessoas falam assim, eu vou fazer mais ou menos o que eu faço mais ou menos, eu estou fazendo mais ou menos a minha obrigação, mas não. Deus fez um corpo maravilhoso, a mitocôndria, as células, eu sou encantada com o processo. O corpo humano é... Cara, quando você descobre como você pode turbinar suas mitocôndrias, enfim, no fim, Patrícia, deixa seu Instagram, fala para quem puder seguir você, você é uma nutricionista que cuida não só da doença, mas procura tratar a causa, e eu acho que isso é a cura não só dos males físicos, mas também os mentais, os emocionais, né? E é óbvio que a parte espiritual está totalmente ligada, mas muitas vezes não é depressão, muitas vezes é a ausência de inúmeros ingredientes. Desnutrição. Exato. Então deixa seu Instagram. E você que está aí procurando uma indicação, eu posso dizer por conta própria, um bom nutricionista vale mais do que um excelente médico, porque o médico ele vai tratar a doença, ele não vai tratar a causa. Por melhor que ele seja, o médico foi preparado na universidade para passar remédio. Médico, remédio. Nutricionista, alimentação. E a cura, né, já dizia, foi Aristóteles, né, que dizia... Faça do seu alimento. Que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Então é isso, gente. Deixa só a Patrícia, né? Agora você vai falar o seu... Obrigada. Vocês me encontram no @nutri.patriciacarneiro. Lá tem o link, se quiser conversar, saber mais detalhes. Foi um grande prazer. Muito obrigada. Sim, obrigada, Essa conversa não tem fim. Não. A gente pode marcar próximos Dava para capítulos. continuar, né? Aqui. Tem muito para a gente poder falar, né? E compartilhem, divulguem essa mensagem, porque é muito importante a gente trabalhar essa mudança de consciência, né? O quanto antes a pessoa começar, antes ela colhe os benefícios. E não tem idade, né? Não tem tempo. Não, nunca é tarde. Beijo. Sempre hora. Tchau, tchau. Tchau.